Olá, sexto ano, bem-vindos ao canal Revisão Ciências. Essa aula de hoje tem o objetivo de ajudar vocês a responderem as questões de 1 a 4 que estão nas páginas 30 a 33, referentes à segunda semana do PET 1. O tema da nossa aula e cobrado nessas questões é nutrição. Então, primeiramente, é importante a gente dizer que a nutrição é fundamental para a vida. O nosso organismo só consegue sobreviver se ele receber nutrientes, que possuem funções diferentes em nosso corpo, mas possibilitam a vida. Nós recebemos muitos nutrientes através da alimentação, por exemplo, proteínas, sais minerais, água, carboidratos, lipídios. E recebemos um outro nutriente também muito importante através da respiração, que é o gás oxigênio. Os nutrientes presentes nos alimentos podem ser divididos em 3 tipos: construtores ou estruturais, reguladores e calóricos ou energéticos. Os construtores, como o próprio nome diz, vão compor as partes de nosso corpo. Os energéticos, também como o próprio nome diz, têm a função de dar energia. Eles não vão entrar na estrutura do corpo, mas vão dar energia para que o corpo possa funcionar. E os nutrientes reguladores vão tornar possíveis as reações químicas que mantêm o nosso corpo vivo. Se nós compararmos o nosso corpo com um carro, por exemplo, os nutrientes construtores poderiam ser, por exemplo, os plásticos, borrachas e metais usados no motor, nos estofados, na carroceria. Os nutrientes energéticos seriam os combustíveis usados para fazer o carro se movimentar. A gasolina, o álcool, o óleo diesel, por exemplo. E os nutrientes reguladores seriam, por exemplo, o óleo do motor, o fluido de freio, que nem são queimados para produzir energia e nem fazem parte da estrutura do carro, mas a presença deles é fundamental para o funcionamento do veículo. Falando um pouquinho da pirâmide alimentar. Como vimos, os nutrientes podem ser construtores, energéticos ou reguladores. A pirâmide alimentar vem nos mostrar quais desses nutrientes são necessários em maior quantidade e em menor quantidade. Todos eles são importantes, mas a quantidade necessária de cada um varia. Então, lá na base da pirâmide, na parte mais larga dela, nós temos os alimentos calóricos, como os carboidratos, por exemplo, presentes no arroz, no pão, na massa, na batata, na mandioca, etc. Os alimentos que nos dão energia devem ser ingeridos em boa quantidade. É claro que um atleta precisa de mais alimentos calóricos que uma pessoa sedentária que não realiza atividades físicas. Logo em seguida, de baixo para cima na pirâmide, vêm as verduras, os legumes e as frutas. Esses alimentos são principalmente reguladores. São ricos principalmente em vitaminas e sais minerais. Logo depois vêm os alimentos construtores, que são ricos principalmente em proteínas. São eles leite e derivados, carnes, soja, feijão. E por último, no topo da pirâmide, alimentos que precisam ser ingeridos em pequenas quantidades. Os açúcares presentes nos doces e os óleos e as gorduras. Os açúcares são energéticos. Os óleos e as gorduras são energéticos e construtores. Respiração celular. A respiração celular é um processo que ocorre em cada célula de nosso corpo. Nesse processo, a célula recebe 2 nutrientes: oxigênio, que vem da nossa respiração, e glicose, que vem da nossa digestão. Então aqui nós temos a interação de 2 sistemas diferentes de nosso corpo. O sistema digestório, que digere os alimentos em nutrientes menores, inclusive a glicose, e o sistema respiratório, que tem a função de absorver o gás oxigênio presente no ar. Então, uma vez disponíveis em nosso sangue, o oxigênio e a glicose são levados para as células. Nas células, eles são utilizados numa organela chamada mitocôndria na produção de energia. A energia necessária para a realização de todas as atividades do corpo. E nesse processo, 2 substâncias são liberadas para o sangue: o gás carbônico e a água. Então, na respiração celular, a célula recebe glicose e oxigênio, produz energia e libera gás carbônico e água. As questões 3 e 4 se referem a um cardápio. Nós sabemos que nossa alimentação precisa ser balanceada.
O nosso corpo precisa de variedade de nutrientes e na medida certa. Então, por exemplo, no almoço, que é a nossa principal refeição, seguindo a pirâmide alimentar, o ideal é que em nosso prato haja uma maior quantidade de alimentos calóricos. Por exemplo, o arroz e o feijão. Quando formos comer também macarrão, que também é um alimento calórico, energético, o ideal é que se diminua a quantidade de feijão e arroz, por exemplo. Em seguida, nosso prato precisa ter uma boa quantidade de legumes e verduras. Quiabo, batata, chuchu, almeirão, alface, couve, abobrinha, abóbora. E por último, uma fonte de nutriente construtor. Uma carne para quem come carne, ou um ovo, por exemplo, para quem não come. Lembrando que o feijão, além de ser rico em carboidrato, que é alimento calórico, possui também muita proteína, que é nutriente construtor. Ok, pessoal? Espero que tenha ajudado então. Bom trabalho!